do sertão ao mar, da nascente ao deságue. O Rio São Francisco se transforma por cada lugar que passa e transforma a vida de quem passa por ele. Suas águas se renovam por toda a sua trajetória e ele cresce um pouco mais em cada encontro do seu curso. O velho Chico conta a nossa história. E assim, inspirados e motivados pelas mudanças, decidimos evoluir mais uma vez. Agora, a Faculdade 7 de Setembro é o Centro Universitário do Rio São Francisco. Ou melhor, a Unirios. Um lugar preparado para você que está sempre em transformação. Unirios. Nosso futuro começa agora. Boa noite, gente. Meu nome é Adriana Albuquerque. Eu sou professora de Direito Tributário do IAJUF, coordenadora da pós-graduação de Processo Tributário, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante, muito pouco explorado ainda no âmbito do direito, no âmbito do direito tributário muito menos, no âmbito do direito como um todo ainda muito pouco, que é a inserção da inteligência artificial dentro dessa relação jurídica, e hoje aqui mais propriamente dentro da relação fisco-contribuinte, porque eu vou aproveitar essa fala para falar de alguns exemplos e como a gente já vem utilizando inteligência artificial no âmbito da Receita Federal, em área administrativa, da Procuradoria da Fazenda e no Judiciário. Então, a gente vai fazer uma discussão um pouco mais ampla, conversar um pouco, discutindo como é que a inserção dessa inteligência artificial, esse mecanismo de tecnologia impacta essa relação fisco-contribuinte, como é que a gente tem que repensar a estrutura de tributação do Estado e, fundamentalmente, e acho que aqui o mais importante, como a gente precisa repensar a dinâmica dessa relação a partir da necessidade de proteção dos direitos fundamentais desse sujeito passivo. Para a gente começar essa conversa, vamos começar pensando no que a gente está falando quando a gente fala de inteligência artificial, porque há muita confusão quanto a isso. Se a gente vai procurar na doutrina, procurar nos livros, inteligência artificial é um tema muito amplo, é um conceito muito amplo. E é um conceito não uníssono, eu posso usar ele de diversas formas, fazendo referência a várias realidades muito distintas. Como aqui o propósito da gente é ter uma conversa mais geral e não entrar nas minúcias, nos detalhes do que cada tipo de inteligência artificial significa, eu vou só fornecer aqui duas ideias básicas que a gente vai precisar para trabalhar essa perspectiva desta relação, tá? A primeira é a gente diferenciar inteligência artificial de automação. Por que é importante a gente diferenciar inteligência artificial de automação? Porque a automação é uma realidade que a gente tem na administração pública há muito tempo. Eu sou procuradora da Fazenda desde 2005, e quando eu entrei na Procuradoria em 2005, a gente já trabalhava com sistemas automatizados. O que automação significa? Automatização vem do verbo automatizar, então tornar rápido, tornar prático, tornar... botar para o âmbito da máquina aquele procedimento repetitivo, né, padronizado, que segue um determinado roteiro, no âmbito do qual a realização de uma tarefa conduz necessariamente à realização da tarefa subsequente, retirando essas atribuições da mão do humano e transferindo essas atribuições para o âmbito da máquina. Então, a automação é uma coisa que a gente tem na nossa realidade diária há muito tempo. E que, como consequência, a gente também tem na administração pública há muito tempo. Se eu penso, por exemplo, num sistema que vai me padronizar o recebimento de processos e que vai me permitir distribuir esses processos por classe processual, impedindo dessa forma que eu tenho que deslocar um determinado servidor para fazer essa tarefa, isso não é inteligência artificial, isso é um sistema automatizado, assim como é um sistema automatizado aqueles sistemas das fábricas que me permitem a produção em escala de automóveis, a produção em escala de determinadas peças, né? Aqui a gente não está falando de inteligência artificial ainda, a gente está falando de automação, de eu automatizar, de eu fazer a linha de produção, de eu permitir que a máquina faça aquela atividade, que é uma atividade em série, né, padronizada, numa linha de montagem, que gera essa simplificação e que retira essa atribuição repetitiva, padronizada, da mão daquele determinado servidor e coloca essa atuação padronizada na mão da máquina. Mas quando a gente está falando de inteligência artificial hoje em dia, a gente está falando de mais do que isso. A gente não está falando de uma mera automação. A gente está falando de uma realidade nova. E na imensa maioria das vezes que a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de IA numa perspectiva muito estrita, denominada de aprendizado de máquinas, ou machine learning.
Vocês já devem ter ouvido falar de Machine Learning, a tradução para o português é aprendizado de máquinas. E aí, quando a gente fala de Machine Learning, quando a gente fala de aprendizado de máquinas, a gente está falando de um instrumental, de um sistema preditivo aqui vem de predição, né, da capacidade de prever, de um sistema preditivo que consegue, a partir da inserção, a gente vai trabalhar cada um desses elementos, a partir da inserção de dados, ele consegue interpretar esses dados num volume muito grande, encontrar nesses dados um determinado padrão, visualizar a partir desse padrão, compreender esse padrão, que muitas vezes nós temos muito mais dificuldade de identificar, de perceber, e a partir desse padrão gerar respostas, gerar resultados. Qual é a grande graça da inteligência artificial e do aprendizado de máquinas aqui? É que essa inteligência artificial, que num primeiro momento imita o pensamento humano, imita o humano, ela obviamente não é capaz de fazer tudo aquilo que o humano faz, e assim como o humano, a gente vai retomar isso no futuro, assim como o humano, às vezes ela vai errar, porque nós somos falhos e também erramos. E às vezes eu vou inserir na máquina aqueles preconceitos e aqueles vieses que o próprio humano tem quando constrói o seu conhecimento. A grande característica aqui da máquina é que essa máquina ela vai ser capaz de imitar essa atividade humana, mas à medida que as informações forem sendo colocadas dentro desse sistema, essa máquina ela vai ser capaz de aprender por si só. Por isso, o nome aprendizado de máquinas. Então, eu vou lá colocando as informações, criando o que a gente chama de raw set, de inputs, aquilo que eu jogo para dentro da máquina. A máquina lê essas informações, encontra padrões de relação a partir daqueles dados que ela está conhecendo, identifica esses padrões de relação e, a partir da identificação desses padrões de relação, mediante os dados que são inseridos nela, ela consegue fazer previsões. Por isso, a gente fala de sistemas preditivos. Ela consegue prever resultados, né? E à medida que aquelas informações vão sendo colocadas, quanto mais informação ela tiver, mais previsões ela vai ser capaz de fazer, e vai chegar um momento em que ela vai se dissociar do humano, daquele programador que a criou, daquela pessoa que está conduzindo aquele processo, porque ela vai ser capaz de aprender com aquelas novas informações que vão sendo inseridas e de ir modificando as consequências dessa predição, me dando novos resultados para demandas futuras. Essa é a graça do aprendizado de máquinas, tá? Então, toda vez que a gente vai falando aqui de inteligência artificial, a gente está falando de inteligência artificial nessa perspectiva do aprendizado de máquinas. Da máquina que não é mera automação, que não está fazendo simplesmente o padrão repetitivo, no âmbito do qual eu construo um algoritmo, eu construo uma lógica a partir da qual ela deve operacionar, em que de A eu vou para B, então eu vou para C e eu vou para D, seguindo uma sequência lógica para chegar num resultado. Isso é o que a gente tinha no bojo da automação. A gente está falando de um salto. A gente está falando da possibilidade de que o sistema preditivo, ele próprio, a partir das informações que são inseridas, ele construa essa lógica da interpretação dessas informações e da identificação desses padrões para ir aprendendo com as novas informações que vão sendo inseridas e construindo novos padrões e fornecendo novos resultados cada vez melhores para aquele gestor que está se utilizando desse sistema preditivo. Então, inteligência artificial, quando a gente trabalhar esse termo, quando usar esse termo ao longo dessa conversa, o termo vai ser sempre usado nessa perspectiva de aprendizado de máquinas, desse sistema que é capaz de emular o humano, emular o pensamento humano, imitar o humano na sua capacidade racional e na sua capacidade de fazer essas predições. Mas, qual é a graça? Com muito mais velocidade. E, num primeiro momento, de uma forma mais objetiva do que nós humanos poderíamos fazer. Porque essa máquina não vai estar pautada ali pela subjetividade, pela pessoalidade, que, de certa forma, nos influencia muito mais do que influencia o sistema preditivo. Aí, para a gente avançar, para a gente poder começar a falar de forma mais específica em como é que a gente usa essa inteligência artificial hoje já no direito, e especificamente na relação fisco-contribuinte, a gente precisa trabalhar ainda um outro conceito preliminar, que vai facilitar essa forma da gente entender essa dinâmica, né? A gente também precisa diferenciar o que a gente chama de inteligência artificial forte do que a doutrina denomina de inteligência artificial fraca. E por que a gente precisa diferenciar isso? Porque a inteligência artificial forte não é uma realidade e não é algo com o qual a gente vai se deparar nem tão cedo. O termo inteligência artificial forte, ele está muito mais correlacionado a uma ideia de singularidade, né? A uma ideia científica da máquina transcendendo o humano, e de um ponto na história em que essas máquinas seriam capazes de fazer tudo aquilo que nós humanos fazemos hoje, e talvez até mesmo mais do que nós já somos capazes de fazer hoje. Há um relativo consenso de que essa ideia de singularidade, dessa máquina que transcende o humano, que nos reproduz, ou que reproduz o nosso pensamento com absoluta perfeição, perfeição é um tema complicado, né? Mas com a mesma complexidade com que nós somos capazes de perceber o mundo, que isso é algo que a gente não tem hoje e que não deve ter no futuro próximo nem no futuro médio.
a não ser que a gente esteja falando de filme de ficção científica. Mas na nossa realidade hoje, a gente não tem essa máquina de inteligência artificial que seja capaz de imitar o pensamento e de trazer para si todas as atribuições que são inerentes ao humano. E a gente perder tempo nesse debate, querendo discutir se a máquina é capaz de fazer isso ou não é capaz de fazer, ou quando ela será capaz de fazer, termina nos tirando do real foco, que, na minha opinião, é discutir o que é que as máquinas já são capazes de fazer hoje. Né? E o que é que a gente está fazendo com elas hoje? Quais as atribuições que a gente está transferindo para elas? E quais os benefícios que isso nos traz, mas também, no contraponto, quais os problemas que isso coloca sobre a ótica de como eu construo a relação jurídica, a relação do direito, e como eu preservo os direitos daqueles cidadãos que estão tendo a sua esfera de vida afetada por essa inserção dessa inteligência artificial. Então, essa inteligência artificial forte a gente não tem. Mas o que é que a gente já tem hoje? A gente tem o que a doutrina chama de inteligência artificial fraca. E aí não é uma questão de futuro. Essa inteligência artificial fraca, ela é uma questão de presente. A gente já lida com ela hoje em todas as dinâmicas, em muitas das dinâmicas jurídicas das quais a gente participa. No âmbito da relação físico-contribuinte, a gente já lida com essa inteligência artificial fraca hoje em muitos momentos. Eu vou dar já aqui alguns exemplos de como a gente lida com essa dinâmica da inserção dessa inteligência artificial. O que é essa inteligência artificial fraca? É a possibilidade de eu ter esse sistema preditivo, essa máquina de aprendizado de máquinas, que lê, como eu disse lá atrás, que lê aquelas informações, aqueles dados, que identifica os padrões de comportamento. A partir desses padrões de comportamento, ela classifica, ela gera resultados, ela direciona o caminho. Esse tipo de máquina, que não está substituindo o humano na sua transcendência, na sua integralidade, mas que é capaz de reproduzir uma atividade específica da função humana, aquele sistema que é desenvolvido para ser capaz de imitar o humano no desempenho de uma atividade específica, a gente chama essa inteligência artificial de inteligência artificial fraca. Então, vamos lá. Então, eu construo um sistema preditivo que me permite, a gente vai falar dele daqui a pouco, eu construo um sistema preditivo que me permite ler com mais velocidade, identificar e classificar com mais velocidade as declarações de renda, ou as declarações de compensação de um determinado sujeito passivo, e que consegue, lendo essas declarações de compensação, identificar dentro daquelas declarações aquelas que devem ser deferidas e aquelas que têm determinados problemas previamente definidos e que, portanto, devem ser melhor fiscalizadas. Eu estou falando aqui de uma inteligência artificial fraca, uma inteligência artificial que não substitui o humano em tudo ao mesmo tempo, que não é um humano robotizado ou um humano transformado em máquina, mas sim uma inteligência artificial, um sistema preditivo que tem um propósito específico, emular o humano, imitar o humano no desempenho daquela atividade específica. Isso é o que a doutrina chama de inteligência artificial fraca, tá? E essa inteligência artificial fraca a gente já tem aos montes. A gente já tem essa inteligência artificial fraca. Vamos focar aqui a relação físico-contribuinte, mas eu vou dar outros exemplos no âmbito do direito. Mas a gente já tem essa inteligência artificial fraca lá na Receita Federal, ajudando a classificar contribuintes, ajudando a lidar com o mecanismo de configuração de fraude, ajudando a facilitar a fiscalização no que diz respeito à aduana. Então, a gente vai falar daqui a pouco um pouco do denominado sistema CISAM. Eu já tenho a Receita Federal de forma preliminar, utilizando essa inteligência artificial, isso foi noticiado pela Receita em 2018, para julgar as impugnações administrativas lá na primeira instância. Então, se você tem um auto de infração, algumas dessas impugnações, obviamente, as chamadas impugnações de baixo valor, que envolvem processos administrativos de quantia menor, de quantia inferior. A Receita Federal informa desde 2018 que se você sofre um auto de infração, é notificado desse auto de infração e faz uma impugnação administrativa, um recurso administrativo a esse auto de infração, desde 2008 ela já utiliza sistemas de inteligência artificial nesta modalidade de aprendizado de máquinas para fazer uma triagem prévia desses processos, para dar um despacho preliminar nesses processos, que vai ser depois verificado por um auditor e que acelera o procedimento de julgamento dessas impugnações administrativas. Então, aqui a gente tem um claro exemplo da Receita Federal utilizando inteligência artificial nessa perspectiva da inteligência artificial fraca, aquela inteligência que não reproduz completamente o humano, mas que substitui esse humano, imita o seu pensamento, especificamente naquela atividade administrativa de fazer o julgamento daquelas impugnações, né, no âmbito do processo administrativo de defesa. Então, essa inteligência artificial fraca, ela já está em muitos lugares. Ela está em muitos lugares, dentro do direito e fora do direito. A gente já escuta e já sabe que muitos tribunais ao redor do país se utilizam de inteligência artificial para fazer triagem de processos,
para fazer andamento processual, para verificar no que diz respeito à repercussão geral, por exemplo, a existência ou a inexistência de repercussão geral naqueles determinados processos. O Vitor, no STF, faz isso. Ele analisa os processos de volume, os processos de massa, com o propósito de verificar se aquele processo específico ele se enquadra em algum tema do tribunal que está lá com repercussão geral suspensa ou em movimento de ser julgada, ou com repercussão geral já julgada, para que, então, identificado que aquele processo se adequa àquela previsão daquela matéria da repercussão geral, seja possível, então, aplicar o precedente da repercussão àqueles autos em concreto. A gente sabe de diversos tribunais utilizando inteligência artificial no bojo da execução fiscal. O TJPE, aqui em Pernambuco, ele utiliza a inteligência artificial num sistema chamado ELIS, com o propósito de fazer citação nessa execução fiscal, de fazer triagem nesses processos de execução, para verificar a configuração ou não de prescrição daquele direito de crédito. E, obviamente, esses sistemas informatizados, eles conseguem fazer essa triagem desses processos num volume muito superior ao que servidores humanos no âmbito da vara seriam capazes de fazer, e também o que, obviamente, procuradores seriam capazes de verificar o andamento daqueles determinados processos judiciais. Então, no âmbito do judiciário, a gente já tem inteligência artificial fazendo essas atividades de meio, atividades de andamento processual, atividades de auxílio ao juízo, no despacho e na verificação, na realização dos atos processuais de andamento, e muitas vezes, como a gente vê lá no Vitor, inclusive na finalização, se aquele determinado processo é um processo que deve ser julgado num determinado sentido, por coincidir com repercussão geral ou não, ou se ele deve ser julgado num outro sentido, porque ele estaria fora daquelas hipóteses de repercussão. Não é diferente no âmbito da administração tributária e da administração como um todo. Na seara da administração, eu vou dar aqui, para a gente não se alongar tanto, até porque a gente não tem tanto tempo para falar sobre isso, eu vou dar 2 exemplos da inteligência artificial sendo utilizada pela Receita Federal, lá na relação fisco e contribuinte, e depois 2 exemplos da Procuradoria da Fazenda, já utilizando inteligência artificial ou desenvolvendo, através do seu laboratório de tecnologia, sistemas preditivos de inteligência artificial para facilitarem essa atuação administrativa. De antemão, eu quero dizer que daqui a pouco eu vou problematizar um pouco o uso dessa inteligência artificial, e eu não quero que pareça que eu sou contra a utilização dos sistemas preditivos, porque não sou. A gente vive uma crise na administração e uma crise no judiciário. A gente sabe que a inteligência artificial é um fato. Ela não é o futuro, ela é o presente. Que é impossível gerir os processos administrativos que a gente precisa gerir e os processos judiciais sem se valer da inteligência artificial. De modo que a real discussão não é se a inteligência artificial vai surgir, se ela vai vir, se ela não vai vir. Isso é um fato, isso está posto. O que é que eu acho que a gente realmente precisa debater? A gente precisa debater onde, são 3 coisas. Onde, como e para que essa inteligência artificial vai ser usada. Onde? Quais são as atividades humanas que podem ser emuladas pela inteligência artificial, que podem ser substituídas por ela? Eu posso substituir tudo no que diz respeito ao desempenho da atividade administrativa pela inteligência artificial? Se a gente pensar na relação fisco-contribuinte, essa inteligência artificial, ela pode fazer tudo? Ela pode, por exemplo, lavrar o auto de infração em substituição fiscal? Eu posso falar na existência de um auditor fiscal robotizado? Ou não? Ou existem limites para a inserção dessa inteligência artificial? Ela pode, por exemplo, auxiliar o auditor nos atos preparatórios, nos atos de fiscalização, na identificação de grupos de sujeitos passivos que mereçam uma maior atenção, mas ela não poderia chegar a esta fase de efetivamente promover a lavratura do auto e configurar a existência daquela relação. Então, eu preciso discutir. Isso a gente não tem uma discussão aberta ainda, profunda, clara no Brasil. Como? Onde utilizar essa inteligência artificial? Qual o limite para a sua utilização? Como? Com o que é que eu preciso me preocupar quando essa inteligência artificial está sendo utilizada? E aí eu vou falar daqui a pouco de pequenas coisas que já surgem no primeiro momento, como problemas, quando a gente pensa nessa inteligência artificial sendo utilizada. E o propósito aqui não é que a gente chegue em soluções, o propósito aqui é problematizar mesmo, para que a gente comece a pensar nesse tema, comece a estudá-lo, comece a raciocinar como é que a gente vai ter que lidar com ele, com essa inserção. Então, como? O que é que eu preciso me preocupar quando quem está verificando ali, fazendo as predições, analisando os dados, não é mais tão somente humano? Quando eu tenho um sistema informatizado, um sistema preditivo, um sistema computacional, criado a partir de uma técnica de ciência de dados, para fazer aquelas previsões, com o que eu tenho que me preocupar? Como eu vou salvaguardar os direitos fundamentais desse sujeito passivo? E, por fim, para que essa inteligência artificial vai ser utilizada? E aqui surge uma luz quando a gente está pensando na relação fisco-contribuinte. Para que ela vai ser utilizada? A gente fala muito, se fala muito na utilização de inteligência artificial com o propósito de aumentar a eficiência do Estado.
especificamente quando a gente está falando de IA sendo utilizada pelas administrações, aumentar a eficiência. E aí, como é que eu preciso pensar esse princípio da eficiência? Na relação jurídico-tributária, ser eficiente é tão somente arrecadar mais, aumentar a arrecadação de tributos? Óbvio que arrecadar mais é necessário, é relevante. Óbvio que se eu não arrecado, se eu não incremento a arrecadação enquanto Estado, eu não tenho como efetivar políticas públicas. Mas será que a gente não pode também tirar um pouco do foco, ou não deveria, da utilização dessa inteligência artificial neste propósito, nessa perspectiva arrecadatória, para a gente também utilizar essa inteligência artificial na melhoria desta relação em si, na forma como o sujeito passivo vê a administração tributária e na forma como a administração tributária vê o sujeito passivo? Será que não seria o caso de aumentar a utilização dessa inteligência artificial numa perspectiva de compliance, dela ser utilizada como um instrumental para facilitar, né, o acesso do sujeito passivo ao fisco, para dar a ele uma melhor noção, uma melhor compreensão das normas tributárias, para que ele erre menos, não é? Será que eu não posso usar a inteligência artificial naqueles mecanismos de chatbots, aqueles chats informatizados, robotizados, com os quais o sujeito passivo possa conversar, onde ele possa tirar dúvidas preliminares e isso me gere um contexto em que haja menos erros no que diz respeito ao pagamento de tributos e, consequentemente, menos cobrança de multas e de sanções e de penalidades a esse sujeito passivo? Será que eu não posso pensar na inteligência artificial aqui com o propósito de aumentar o compliance, de eu dividir os sujeitos passivos entre aqueles sujeitos passivos que já têm um bom comportamento e que rotineiramente já pagam de forma adequada ao Estado, e diferenciando esses sujeitos passivos daqueles sujeitos passivos que já têm uma conduta de serem devedores mais contumazes, para eu focar a fiscalização nesses devedores contumazes? Vou além. Será que eu, tirando o foco dessa arrecadação, eu não posso utilizar os sistemas informatizados, sistemas de inteligência artificial, sistemas preditivos, com o propósito de acelerar ou de tornar mais célere a restituição de tributos? E não somente mais eficiente o mecanismo de cálculo, o mecanismo de incremento e o mecanismo de fiscalização? Então, temos que pensar para quê? Para que ela entra na relação? Se ela entra na relação tão somente para subsidiar a atuação do Estado com o escopo arrecadatório, a gente não está efetivando justiça fiscal no seu propósito máximo. O que a Constituição estabelece ali como justiça fiscal é que o Estado arrecade, cumprindo as normas legais e as normas constitucionais, sempre preocupado em oferecer ao sujeito passivo o melhor serviço, a restituição mais célere, o melhor cumprimento das normas tributárias, das normas legais e constitucionais, dentro da melhoria da qualidade dessa relação. Então, como eu disse agora há pouco, a questão já não é nem se a gente vai usar a inteligência artificial ou não, a gente vai, ela está aí, ela já está sendo usada. A real questão que a gente precisa discutir, é aqui que eu vou começar a focar agora, é onde utilizar essa inteligência artificial, no que usar e no que não usar. Como utilizar, me preocupando com o quê, pensando acerca de quê. E para que utilizar? Então, somente para aumentar a arrecadação? Né? Será que não seria o caso também da gente utilizar pensando sobre a ótica da melhoria do serviço que eu presto a esse sujeito passivo, que ele possa olhar esse Estado como um Estado que está preocupado com a efetivação dos seus direitos e com a restituição mais célere do que lhe é devido, quando ele, por exemplo, paga ao fisco a maior ou paga mais do que deveria ter pago? Então, essas são as questões centrais. Onde, como e por quê. E aí, quando a gente pensa em onde, como e por quê, algumas coisas se colocam, né? Antes, propriamente, da gente entrar na relação fisco-contribuinte, é preciso colocar algumas premissas de preocupação. E a doutrina, fora do Brasil, especialmente, porque no Brasil a gente ainda tem pouca coisa sobre isso, coloca essas preocupações e tenta discorrer sobre elas, quando a gente fala dessa inserção. Que preocupações a gente teria, né? Uma primeira preocupação é uma tendência, é o que a gente chama de viés de automação e viés de confirmação. E ela parte da tendência que nós humanos temos de, ao utilizar sistemas informatizados e sistemas preditivos, acreditarmos que esse sistema preditivo, porque ele é mais rápido, porque ele processa as informações com muito mais velocidade, porque ele consegue analisar e contrapor entre si um volume muito maior de dados do que nós conseguimos com muito mais celeridade, porque ele foi programado para nos dar o melhor resultado, a nossa tendência enquanto humano, a partir do que a gente chama de viés de automação, esse viés de automatizar, e de viés de confirmação, essa tendência a confirmar, a nossa tendência, o nosso comportamento, via de regra, é de confirmar aquelas predições da máquina. Então, quando a gente insere essa inteligência artificial dentro da relação fisco-contribuinte, o primeiro ponto que se coloca, que eu acho muito relevante, é a gente admitir essa inserção, mas sempre muito consciente, sempre muito preocupado em lutar contra essa ideia do viés de automação.
e lutar contra essa ideia do viés de automação. De que se a máquina me dá um resultado específico, se a máquina me diz que o melhor resultado é X ou é Y, que aquele devedor ele deve ser fiscalizado ou que aquele devedor não deve ser fiscalizado, essa máquina está me dando uma previsão que, na imensa maioria das vezes, pode ser uma previsão, inclusive, melhor do que a previsão que eu teria, ou do resultado que eu chegaria, se eu tivesse por mim mesmo, enquanto procuradora da Fazenda, ou se o auditor, por si mesmo, tivesse feito a análise, mas que, assim como nós humanos falhamos, a máquina também não é perfeita. A máquina também falha. A máquina também pratica discriminações. A máquina também tem vieses. E, por isso, esse resultado da máquina, ele precisa sempre, na medida do possível, ser auditado por um ser humano. A doutrina chama isso de inserção do humano no loop. Inserção do humano nessa linha, né, nesse círculo, no loop, dentro do qual a máquina trabalha. Ou seja, eu posso até transferir atribuições para a máquina, mas eu não posso substituir o humano por ela, porque precisa haver um humano no loop a quem eu recorra, no final das contas, para confirmar, ou refutar, ou retificar aquela informação, aquele resultado que a máquina está me dando. E esse humano que analisa esse resultado, ele precisa estar muito consciente desse viés de automação e desse viés de informatização, senão a gente corre um risco muito grande, um risco muito severo, que é de transferir para a máquina, para a operacionalização da máquina, a decisão sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso futuro, tanto dentro do direito tributário como fora dele. E aí eu quero dar aqui para vocês alguns exemplos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nos Estados Unidos, especificamente o estado da Califórnia, ele utiliza há muito tempo, e os principais livros sobre inteligência artificial no direito falam sobre isso, um sistema preditivo chamado Compaz. O sistema preditivo Compaz é um sistema que ele é utilizado para fazer medição ou para fazer análise acerca da probabilidade de que um determinado indivíduo, respondendo a um processo criminal, venha a reincidir. Então, ele é um sistema de auxílio do julgador no que diz respeito à concessão ou não de liberdade provisória, a partir da predição que ele faz, acerca da chance daquele determinado indivíduo rescindir, acaso ele seja liberto. Então, o sistema vai lá, ele faz a análise de uma série de dados, a partir de uma série de critérios. E aí ele diz, olha, excelência, esse sujeito passivo específico X, se ele for colocado em liberdade provisória, a chance dele rescindir no crime é de 40%. Mas esse outro indivíduo daqui, Y, se ele for colocado em liberdade provisória, a partir da análise dos critérios, a partir dos quais eu fui programado e dos dados que me foram fornecidos, eu entendo que a chance desse sujeito passivo rescindir é de 78%. Agora, imagine que você é lá um julgador e que você recebe essa informação do sistema Compaz, enfim. Depende como cada um chama. Você está lá, você é o juiz do processo criminal, você tem que analisar a possibilidade de um determinado sujeito passivo ser solto ou não, dele ser colocado em liberdade provisória ou não, e você recebe lá um relatório do sistema Compass, que diz que aquele indivíduo em específico, se colocado em liberdade, a possibilidade probabilística é matemática, tá? Porque os sistemas preditivos se utilizam basicamente da matemática, o que nos dá essa ideia de que eles são muito mais confiáveis, de que eles são muito mais estáveis, de que eles são quase imperfeitos, e que faz com que a nossa tendência inicial seja de efetivamente confirmar aquela informação e não analisá-la mais a fundo, procurando efetivamente refutá-la. Então, você pega lá esse modelo, esse relatório que o sistema preditivo lhe dá, e ele diz lá, excelência, esse sujeito passivo aqui ele tem uma chance de 88% de recidir. Você colocaria esse sujeito passivo em liberdade? A imensa maioria dos jogadores vai dizer não. Qual é o problema? O problema é que esse sistema, depois de ter sido utilizado em inúmeros casos criminais, lá pela justiça americana, ele foi analisado por alguns estudiosos, por alguns acadêmicos, e aí depois isso foi tornado público, e houve vários artigos sobre isso, e livros a respeito, enfim, e várias críticas à utilização do sistema. Ele foi tornado público, e esses acadêmicos, esses pesquisadores chegaram à conclusão de que o sistema Compass ele era discriminatório quanto à raça. Como assim, Adriana, ele era discriminatório quanto à raça? Ele era discriminatório quanto à raça. O sistema Compass, via de regra, ele dizia que a chance de reincidir ela era muito superior quando ele analisava essa probabilidade no âmbito de pessoas de raça negra do que quando ele analisava essa possibilidade ou essa probabilidade no âmbito de pessoas de raça branca. Você diz, espera aí, então quer dizer que o sistema ele tinha um comportamento discriminatório. Sim, o Compass tinha um comportamento discriminatório. E aí a pergunta que vem é, e como é que esse comportamento discriminatório ele entrou dentro do sistema Compass? Porque ele é um sistema preditivo, matemático, informatizado. Ele pegou lá os dados, ele se desenvolveu, ele operou a partir de sistemas de critérios de programação e ele gerou um resultado final. E aí a grande resposta é, a gente não sabe exatamente como o sistema ele gerou a discriminação que ele gerou.
Porque um dos grandes problemas quando a gente se utiliza da inteligência artificial é que os pesquisadores dizem que essas máquinas de inteligência artificial elas são caixas pretas. Como assim elas são caixas pretas? Eu abro lá a caixa, eu posso até ter acesso ao código-fonte, eu posso saber exatamente quais foram os critérios utilizados por aqueles programadores para fazer com que aqueles dados gerem os resultados que a máquina gera, mas muitas vezes até mesmo o acesso ao código-fonte. E às vezes a gente nem tem esse acesso, essa é uma outra questão, já vou trabalhar. Mas até mesmo o acesso ao código-fonte não nos permite entender como é que a máquina chegou naquele resultado. Você olha os dados, você olha o código-fonte, você olha o resultado e você não consegue explicar para quem está sendo atingido por aquela decisão daquela máquina, por que a máquina tomou aquela decisão daquele jeito. Então, no âmbito do Compass, várias explicações eram possíveis. Os critérios utilizados não eram, obviamente, critérios em si discriminatórios. Mas quando a gente olhava para as informações que tinham sido colocadas no sistema, por uma questão social, por uma questão histórica, a imensa maioria das pessoas que tinham sido colocadas ali dentro dos processos judiciais que alimentaram o Compass, para que ele pudesse entender o mecanismo da reincidência, para que ele pudesse entender como é que o crime se dava lá no âmbito dos Estados Unidos, a imensa maioria das pessoas que são colocadas dentro do sistema criminal são negras. Então, na medida em que eu tenho ali um raw data que espelha uma população negra que pratica muito mais crimes do que uma população branca, porque eu estou falando ali de crimes de menor potencial ofensivo e eu tenho mais negros ali praticando aqueles crimes, a lógica do sistema é a de entender que pessoas negras têm mais probabilidade de praticar ilícito e, portanto, de entrar no sistema de recidiva ou no sistema de nova prática do que pessoas de pele branca. Então, o sistema, veja, essa informação não foi informação colocada lá, um critério colocado lá pelo programador, mas na medida que o sistema aprende para além do que o programador colocou. E essa é a graça, ou não, da aprendizagem de máquinas, da inteligência artificial. Na medida que o sistema não se atém tão somente aos critérios que foram colocados pelo programador, na medida que a inserção das informações vai permitindo que ele construa por ele próprio, sem a supervisão daquele humano, padrões que não são padrões, no primeiro momento, previsíveis por quem o programou, por quem o está utilizando, a consequência disso é que eu posso terminar tendo resultados que, primeiro, eu não consigo explicar, e depois resultados que podem se colocar como decorrência de práticas discriminatórias ou de práticas enviesadas, sem que eu sequer consiga perceber no primeiro momento aquela discriminação ou aquele enviesamento. A consequência disso é que eu termino tendo sistemas que, como diz uma autora muito relevante no tema da inteligência artificial, Kate O'Neill, ela diz: essas máquinas de inteligência artificial, elas são matematicamente, máquinas de destruição em massa. No que diz respeito ao geral, elas são fantásticas, porque elas permitem a leitura da informação com alta velocidade. Elas permitem muito mais eficiência, sem entender eficiência como celeridade na análise desses dados, na construção dos resultados. Mas, individualmente, elas podem gerar resultados muito questionáveis, como geraram, por exemplo, na utilização desse Compass. Nesses casos específicos desses processos nos Estados Unidos. O mais interessante nessa questão do Compass é que o sujeito passivo em questão, o indivíduo réu em questão nesse processo criminal, ele questionou a justiça americana acerca da não concessão de sua liberdade provisória. E ele diz: olha, o meu direito ao devido processo legal está sendo violado. Como assim o meu direito ao devido processo legal está sendo violado? O sistema preditivo está dizendo que eu tenho 85% de chance de rescindir, e eu não consigo entender por que eu tenho 85% de chance de rescindir. Se eu não sei por que eu tenho 85% de chance de rescindir, como é que eu vou convencer o julgador de que essa estatística, desse grau de probabilidade do sistema não é legítimo? De que o sistema está supervalorizando, superdimensionando essa potencialidade, esse risco que eu represento para a sociedade. E aí, naquele caso específico, a justiça americana perdeu uma excelente oportunidade de nos dar esses limites, porque ela se limitou a dizer que aquele juiz daquele caso não tinha se valido tão somente do Compass, que ele tinha se valido de outros elementos para chegar àquela conclusão. Então, que não havia tanto problema nisso, que problema haveria tão somente se ele tivesse sido o seu conhecimento totalmente, a sua decisão totalmente conduzida pelo que o sistema determinou. Mas, veja, isso é muito problemático. O juiz também não foi capaz de demonstrar, naquele caso específico, que ele estava se utilizando de outros elementos, que não fosse o elemento do sistema, né? E a gente há de convir que quando o sistema diz que alguém tem 85% de chance de rescindir,
é muito difícil para o julgador desconstituir aquilo que o sistema colocou, especificamente se ele não tem outras provas em sentido contrário. E essas provas em sentido contrário terminam não sendo passíveis de serem produzidas por esse réu, exatamente porque ele não sabe por que o sistema chegou àquela conclusão. Então, veja o looping, veja o ciclo. Eu não consigo me defender porque eu não entendo de forma adequada como é que o sistema chegou àquela conclusão que a gente chegou. Um outro exemplo muito peculiar disso, ainda fora do direito tributário, para a gente começar, porque a gente tem um tempo limitado, a discutir exemplos de inteligência artificial dentro da relação fisco-contribuinte, não sei se vocês lembram, foi em meados de 2016, a construção pelo Google de um sistema de inteligência artificial chamado TAI. A TAI era um sistema tipo um chatbot, que foi criado pelo Google, que foi colocado online, que permitia, e o sistema, então, ele podia conversar com os cidadãos, ele podia conversar com as pessoas no ambiente online, na internet. E a Google tirou o sistema TAI, o chatbot, o TAI de circulação, em menos de 24 horas, porque 24 horas depois, o TAI tinha se tornado discriminatório, preconceituoso contra a raça, contra gênero, contra a orientação sexual, porque ele começou a receber manifestações odiosas e manifestações desse tipo das pessoas que entravam em contato com ele. Essas informações, esses dados eram inseridos no sistema. Ele utilizou esses dados para criar novos padrões, inclusive novos padrões de comportamento, e o resultado é que ele começou a agir. Horrível dizer isso, mas a verdade é comum de nós, espelhando discriminação, espelhando vieses, espelhando preconceito de raça, preconceito de gênero, preconceito de orientação sexual, e a Microsoft, a Google, na verdade, retirou o TAI de circulação, dizendo que ela não tinha como controlar a inserção dessas informações dentro do sistema, e como o sistema, como os critérios previamente definidos pelo sistema, eram afetados por essa inserção dessas novas informações. Esse é um grande problema da inteligência artificial. É muito difícil controlar como a inserção desses novos dados afeta o sistema no que diz respeito aos critérios que foram previamente definidos. Isso já mostra a importância, quando a gente fala de dados lá no início, de informação, de raw set, de duas coisas. Primeiro, que a gente tem uma preocupação muito grande com a utilização de raw sets ou de dados, de informações o mais amplas possíveis, né? Uma imensa preocupação com a subinclusão, que eu tenho o máximo de representatividade nesses dados a partir dos quais o sistema é alimentado. Que o sistema seja alimentado a partir de dados que espelhem a diversidade da nossa sociedade e a diversidade da nossa realidade. Que haja uma preocupação com essa pluralidade, com essa diversidade nos dados, que haja uma preocupação com essa diversidade na construção dos critérios e no mecanismo posterior de controle, de accountability. Aí vamos ver agora alguns exemplos para a gente entrar mais no problema tributário da utilização de inteligência artificial pela administração tributária. Vou dar 2 exemplos na Receita Federal, depois 2 exemplos na Procuradoria da Fazenda. Em área tributária, a gente já tem hoje inteligência artificial sendo muito utilizada para efeito fiscalizatório, para efeito de facilitar o trabalho de fiscalização por parte do fiscal e o trabalho do procurador no que diz respeito ao acompanhamento lá na Procuradoria da Fazenda Nacional do sujeito passivo. Então, na Receita Federal, a Receita utiliza 2 sistemas muito conhecidos. O primeiro deles é o CISAM, e o segundo deles é o sistema IRIS. O que é que faz o CISAM? O CISAM ele faz um cruzamento das declarações de importação. Então, ele pega aquelas declarações de importação, você faz uma importação, você apresenta a declaração. Essa declaração, ela vai lá, ela entra no sistema CISAM, que tem lá um banco de dados com informações a partir das quais o sistema foi treinado. E o sistema, então, ele foi previamente treinado para identificar erros nessa declaração. Quem trabalha aqui com imposto de importação e com aduana, sabe que os erros na aduana são coisas muito comuns, porque a legislação tributária brasileira é absurda em termos de dificuldade e de complexidade. Eu, que sou procuradora da Fazenda, vivo com dúvida. E vivo tendo que consultar com os colegas auditores no sentido de a interpretação da norma ser nessa linha ou ser na linha oposta. Você imagina o sujeito passivo que tem que lidar com essa diversidade, com as peculiaridades das legislações específicas. Então, o sistema informatizado do CISAM, alimentado com as declarações de importação, ele foi previamente treinado para identificar erros, os erros mais comuns que os sujeitos passivos praticam ao classificarem importações, ao classificarem bens de importação. Ele é treinado a partir desses erros. Ele, então, faz uma varredura naquela declaração, contrapondo aquela declaração ao sistema, e ele consegue auxiliar o auditor no sentido de indicar se há, no primeiro momento, naquela declaração, alguns dos erros mais passíveis de cometimento por parte do sujeito passivo. Ele separa aquela declaração do rol das outras declarações de importação, dizendo, olha, auditor, esta é uma declaração com a qual você deveria se preocupar, porque aqui tem 90% de probabilidade de um erro ter sido cometido. Provavelmente esse erro que foi cometido foi um erro de classificação em relação a este item.
Ele indica lá o item. Aqui, ó, provavelmente houve um erro de alíquota. Ele está usando uma alíquota, mas ele deveria ter usado uma alíquota diferente. Então, qual é a grande vantagem do sistema CISAM? Ele facilita o procedimento fiscalizatório, porque ele permite que o auditor se preocupe com aquele grupo daquelas declarações que probabilisticamente, percentualmente, tem muito mais chances de apresentarem erros do que aquelas outras. Ele faz o corte, ele diz, ó, essas daqui, a chance de terem equívocos é muito menor, é de 5%, 7%. A premissa é de que você não vai conseguir fiscalizar tudo mesmo, então não se preocupe com essas, se preocupe com essas outras. Então, nesse sentido do procedimento fiscalizatório, a utilização de sistemas preditivos pode ser muito importante para a administração tributária, porque gera celeridade, gera um maior controle, e se o sujeito passivo sabe que esse maior controle existe, ele tende a promover de forma mais espontânea o pagamento do tributo. Gera um maior impacto na arrecadação, porque se eu estou efetivamente fiscalizando aquelas declarações onde muito provavelmente os erros estão, a consequência indireta disso é que eu gero um incremento da arrecadação do tributo, e a Receita reporta isso. Ela diz que depois que começou a usar o CISAM lá no âmbito das declarações de importação, se eu não me engano com esse dado, teria que checar, houve um incremento de até mais de 300% no que diz respeito ao que ela recuperou em termos de imposto de importação. Ela usa um sistema de inteligência artificial, por exemplo, quando ela usa o sistema Iris, que é um sistema que muitos de vocês, com os quais muitos de vocês já devem ter lidado, porque é o sistema chamado sistema do viajante, é o sistema a partir do qual a Receita Federal faz o controle do desembarque dos viajantes nos portos e aeroportos brasileiros, especificamente nos aeroportos. O sistema ela previamente é treinado para identificar, a partir do reconhecimento facial dos indivíduos, aqueles indivíduos previamente inseridos no banco de dados. E aí você diz, Adriana, mas como é que assim? Como assim indivíduos inseridos no banco de dados? O sistema está sensibilizado para determinados indivíduos. Então, você passa lá, se você já viajou muito, você deve lembrar que no passado a gente desembarcava do exterior e a gente era direcionado para o canal verde, para o canal amarelo, para o canal vermelho. E esse direcionamento para um desses canais, ele era feito se levando em consideração tão somente a subjetividade do auditor, né? O seu feeling, o seu sentimento. Ele olhava para aquela pessoa e dizia, essa daqui está com um quantitativo muito grande de bagagem, só passou aqui pelas informações que eu tenho 10 dias fora, então muito provavelmente é melhor olhar esse daqui com mais cautela. E aí eu direcionava aquele determinado sujeito para a linha amarela ou para a linha vermelha. Hoje, esse direcionamento é muito mais feito com base na atuação conjunta do auditor com o sistema Iris, do que simplesmente por esse feeling, por essa subjetividade. O sistema ele é sensibilizado para determinados indivíduos que constam em outros bancos de dados, para além do banco de dados da Receita, como terroristas, indivíduos que constam como criminosos no que diz respeito a tráfico de drogas, indivíduos que têm problemas de outra índole com a administração, não necessariamente tributária, mas com o Estado brasileiro. O sistema está sensibilizado para esses indivíduos, para outras pessoas que já tiveram problemas com a Receita Federal, eventualmente, no passado, no que diz respeito a esses impostos de importação e exportação, de modo que quando você passa ali no desembarque, a câmerazinha ali que você nem vê, ela faz um reconhecimento facial, joga o seu reconhecimento facial dentro do sistema informatizado, sensibiliza esse sistema. Se houver pareamento, se houver match desse indivíduo com aqueles que estão ali sensibilizados no banco de dados, o sistema ele dá um aviso sonoro para o auditor, que então lhe encaminha para a linha amarela ou para a linha vermelha. Então, veja a inteligência artificial auxiliando nesse trabalho de fiscalização. Obviamente, eu utilizo inteligência artificial dentro da Receita e também na Procuradoria para configurar grupos econômicos. Eu não posso entrar aqui, porque a gente não tem tempo para isso no conceito de grupos econômicos, mas uma das maiores potencialidades da utilização da inteligência artificial é o descortinar da fraude. Eu consegui pegar aquelas informações relativas a patrimônio, a indivíduos, as informações pessoais e fazer aqueles cruzamentos em grande escala dessas informações todas, mostrando vínculos entre empresas com pessoas que não constam no quadro societário daquela empresa, vínculos entre trabalhadores que formalmente constam como vinculados a empresas diferentes, mas que, na verdade, estão submetidos ao mesmo poder de gerência, um poder fático de gerência. Então, a utilização da inteligência artificial facilita muito essa descortinação da fraude, esse combate à ilicitude, né? No âmbito da Procuradoria da Fazenda, por exemplo, a gente utiliza inteligência artificial no que a gente denomina de rating da dívida. Se algum de vocês que está assistindo aqui é advogado tributarista, sabe que o rating da dívida é um instrumental com o qual vai ter que se deparar. No âmbito do rating da dívida, as dívidas inscritas em dívida ativa, a partir das suas dívidas inscritas em dívida ativa, o sujeito passivo é então classificado em devedor tipo A, B, C ou D. E essa classificação ela leva em consideração a maior ou a menor potencialidade
dessa dívida ser recuperada pelo Estado. Então, o devedor A é aquele devedor que tem dívida, mas tem patrimônio. Se eu ajuizar a execução fiscal e informar o patrimônio, a minha chance de recuperar esse crédito é muito maior. O B é aquele que tem dívida e tem ainda condições de pagá-la, o patrimônio já não é tão sólido, tão eficiente para efeitos de garantia, mas dá para promover o pagamento. E aí eu vou classificando esses devedores, até chegar ali no devedor C e D, e no D aquele cuja dívida é praticamente irrecuperável. O sistema usa critérios previamente definidos no bojo da sua programação para classificar um devedor em devedor A, em devedor B, em devedor C e em devedor D. Aí vem uma coisa interessante. Os critérios utilizados pelo sistema de rating da dívida, eles constam numa portaria pública da Procuradoria da Fazenda. Você consegue baixar lá a portaria, você lê a portaria e você vê quais são os critérios que foram utilizados para treinar o algoritmo, né, para treinar o sistema preditivo. Mas quando você recebe o seu rating, um determinado devedor vai lá e o sistema diz que o rating dele é B, ele sabe quais são os critérios, porque os critérios estão publicizados lá na portaria, mas ele não sabe como é que esses critérios eles foram especificamente utilizados no seu caso concreto para conferir a ele aquela classificação. Quer dizer, como é que especificamente, tá, beleza, os critérios são esses, estão aqui na portaria, mas como é que esses critérios foram aplicados às minhas informações específicas, aos meus dados particulares, e foram linkados entre si? Quais foram as relações que foram feitas entre os meus dados, para que então o sistema tenha chegado à conclusão de que o meu rating da dívida é B, e não A, e não C? Você não sabe. Você, enquanto sujeito passivo, não sabe. Nem eu, como procuradora da Fazenda, sei. Eu consigo saber qual é o rating do devedor, mas eu não consigo adentrar, analisar a fundo o sistema para saber como ele chegou naquele rating. Aí você fala, mas Adriana, não... e saber como é que se chegou naquele rating impacta a minha vida? Impacta. Agora, por exemplo, no bojo da transação, vocês devem estar acompanhando a possibilidade de transação tributária, inclusive acho que um dos colegas aqui nesse evento falou sobre onde é que a gente já está agora no bojo da transação. Apenas indivíduos cujo rating seja rating C ou D podem aderir, via de regra, aos procedimentos transacionais. Então, se eu tenho um rating B, eu não posso transacionar. Se eu tenho um rating C, eu posso transacionar. Mas por que o meu rating é B e não C? Casualmente, no que diz respeito à minha realidade concreta, por que para mim é B e não é C? Eu não sei. Eu, como procuradora da Fazenda, não sei. E o sujeito passivo também não sabe. E aí se colocam, então, os grandes problemas quando a gente fala de inteligência artificial, tanto dentro da relação fisco-contribuinte como fora dela, né? Não tem como a gente falar de inserção de inteligência artificial dentro da relação fisco-contribuinte sem que a gente se preocupe com coisas fundamentais, com coisas básicas, né? E aí duas coisas aqui chamam, vou falar três rapidinho, ainda tem uns 10 minutos. Três coisas chamam muito a atenção. Primeiro, uma redefinição, uma rediscussão da ideia de transparência e de como essa ideia de transparência afeta, dentro da ótica da utilização da inteligência artificial, o conceito de devido processo legal. E aí a gente vai ver uma defesa muito séria e muito necessária acerca da necessidade da gente construir uma nova perspectiva de devido processo legal dentro desse panorama tecnológico, o que muita gente já está chamando de devido processo legal tecnológico, tá? Porque, veja, o que é que o devido processo legal me diz, tradicionalmente, classicamente? Que eu tenho o direito de recorrer. Mas quando eu insiro a inteligência artificial no contexto, como é que eu vou recorrer de uma decisão que eu não tenho convicção de como foi tomada? Se eu não sei exatamente como aquela decisão foi tomada, como é que aqueles dados foram valorados no meu caso concreto, para que aquele resultado tenha sido o resultado que foi, como é que eu vou efetivamente exercer de forma ampla, irrestrita e de forma efetiva, eficiente o meu direito de recorrer? Será que o direito de recorrer é só o direito de poder interpor o recurso? E o direito de ser ouvido? Será que não está inserido no direito de recorrer o meu direito a poder questionar as premissas que foram utilizadas por aquele sistema para chegar à conclusão que chegou no que diz respeito ao meu caso concreto? E como é que eu consigo conhecer essas premissas se o sistema é uma caixa preta? Se o sistema não diz exatamente qual foi o percurso que ele traçou, né? Quais foram os dados que ele correlacionou para me dar aquela resposta em concreto? E se eu não posso, muitas vezes, efetivamente saber como é que ele chegou naquele resultado e por que ele chegou, né? Será que isso não é uma violação potencial, nem que seja potencial, a ideia de devido processo legal? E será, então, que eu não preciso discutir regulamentações para a utilização dessa inteligência artificial no bojo dessas relações? Especialmente quando essas relações são conduzidas pelo Estado? A gente não tem que discutir aqui a necessidade de acesso a esse código-fonte? A gente não tem que discutir a ideia de transparência? Em que contexto o Estado é obrigado a abrir esse código-fonte e a mostrar em linguagem clara para esse sujeito passivo o caminho que foi percorrido pela máquina? Você diz, Adriana, mas então, e quando a máquina não puder?
E quando a gente não conseguir, efetivamente, quando a gente estiver diante de um sistema preditivo e que eu não consigo explicar por que ele chegou naquela solução. Então, não seria o caso de repensar a utilização desse sistema preditivo para aquela atividade em específico? Será que a gente não está indo rápido demais, então, nessa substituição do homem pela máquina, e que a gente não deveria dar um passo atrás para entender que essa substituição vai acontecer e já está acontecendo, mas que ela tem que ir se dando respeitadas as garantias fundamentais, os direitos fundamentais do sujeito passivo, e que, então, essa substituição só pode se dar a partir de sistemas preditivos que sejam, o que eu gosto de chamar de contestáveis por design, sistemas preditivos que eu consiga entender, em relação aos quais eu consiga acessar, e que, como consequência, eu possa efetivamente questionar? Será que fora dessa necessidade, dessa transparência necessária, eu não estou fazendo uma troca ou uma utilização que é, por si mesma, potencialmente violadora de direitos fundamentais? Então, não dá para a gente falar de inserção de inteligência artificial sem a gente discutir transparência. A gente precisa discutir transparência. A gente precisa discutir qual é essa nova feição desse princípio da transparência, na sua correlação com o devido processo legal tecnológico. A gente precisa discutir contestabilidade, a gente tem que falar de sistemas que possam ser contestados no que diz respeito aos dados que estão utilizando, para a gente poder alegar que os dados não são suficientes para reproduzirem de forma adequada a diversidade social na qual a gente está inserida. A gente tem que poder contestar os critérios que foram utilizados para o treinamento dessas máquinas, a base técnica a partir da qual os algoritmos foram construídos, e a gente não consegue fazer isso porque a gente é operador do direito. Se a gente não entender como é que essas máquinas são programadas, e por isso cada vez mais a gente vai ter que ter, enquanto advogado, se a gente quiser ter, não digo nem sucesso, se a gente quiser continuar podendo atuar de forma legítima e de forma eficiente nesse mundo cada vez mais digital e tecnológico, a gente vai ter que aprender sobre programação. Não dá mais para viver como a gente vivia no passado, né, no nosso nichozinho isolado. A gente vai ter que ter conhecimento interdisciplinar. A gente vai ter que aprender sobre programação. Como é que eu posso questionar um modelo? Como é que eu posso questionar a forma como o modelo opera, se eu não entendo a forma como o modelo opera? Se eu não sei o que é machine learning, se eu não sei o que é ontologia para web semântica, né? Se eu não sei o que é deep learning, se eu não sei nada disso, né? Se eu não sei o que é rede neural, se eu não entendo como isso funciona, como é que eu vou poder questionar aqueles sistemas que são ordinariamente, cotidianamente utilizados para afetar a nossa vida? Então, a gente precisa discutir transparência, a gente precisa discutir a ausência de neutralidade, a gente precisa propagar essa ideia de que os sistemas podem ser muito eficientes e via de regra, são mais impessoais do que nós seríamos, mas que eles também falham. E, por conta disso, a gente precisa ter como premissa a necessidade de poder entender como esses sistemas chegam aos resultados que chegaram, para que a gente possa, então, questionar esses resultados. Tá? E a gente precisa falar sobre controle, a gente precisa discutir quem controla a máquina. A quem eu responsabilizo? Essa é uma discussão jurídica muito interessante e muito relevante. Quem controla a máquina? A quem eu responsabilizo se a máquina falhar? Se a máquina violar um direito fundamental meu? Quem é que eu vou responsabilizar? Porque a máquina não é pessoa. Né? A máquina não é pessoa. Você pensa lá no artigo 142 do CTN, ele fala do lançamento, e ele diz que o lançamento, todo mundo sabe o que é que ele é, qualifica lá, conceitua o lançamento, e diz que o lançamento é feito sob pena de responsabilidade funcional. E se a gente chegar num contexto em que um lançamento é feito por um auditor robótico? Como é que eu responsabilizo o auditor robótico? Eu responsabilizo o auditor que revisou o lançamento? Eu responsabilizo as pessoas que construíram a máquina, mas não é uma pessoa só. A máquina é construída por uma equipe, muitas vezes multidisciplinar, por uma cadeia de pessoas. Como é que eu defino o grau de responsabilidade de cada uma delas? Eu responsabilizo o Estado, mas quem construiu essa máquina foi o Estado? Porque hoje, via de regra, a inteligência artificial que a Receita Federal utiliza e a Procuradoria da Fazenda também vem do SERPRO. Mas já há experiências no âmbito de municípios brasileiros, por exemplo, que utilizam sistemas de inteligência artificial produzidos pela iniciativa privada. Nos Estados Unidos isso é muito comum. E aí quem produziu o sistema foi a iniciativa privada. Ah, mas quem está usando agora é o Estado. Como é que se dá essa responsabilidade? Então percebam que a grande questão não é utilizar ou não utilizar a inteligência artificial. Isso é fato, ela está aí, ela está sendo utilizada. Qual é o grande nicho de estudo agora? Especialmente para quem gosta da área e quer se adentrar, quer se aprofundar nesse estudo. O grande nicho é discutir onde eu uso. Dá para ter máquinas de inteligência artificial lançando? Dá para ter máquina de inteligência artificial fazendo o próprio julgamento? Eu posso ter a máquina de inteligência artificial julgando o recurso administrativo no judiciário? Eu posso ser um juiz de robô? Eu posso ter a máquina de inteligência artificial julgando? Como é que fica a questão da imparcialidade do julgador e do princípio do juiz natural numa nova dinâmica como essa?
na qual a máquina de inteligência artificial ela substitui o humano. E veja que eu estou falando de questões muito mais teóricas e jurídicas aqui. Eu não estou nem entrando na discussão sobre a ausência de emoções, sobre a inexistência da máquina ter desejos, sobre a influência de emoções e desejos para modular o nosso comportamento, e como essas emoções e esses desejos, às vezes, são importantes para a nossa capacidade de decidir, de conhecer e de decidir, inclusive. Não estou nem entrando nesse bojo, que é uma discussão muito mais complexa. Eu estou falando do básico. Né? Se o juiz julga e o juiz é um robô, como é que fica o juiz natural, né, nesse novo cenário? Como é que fica essa questão do direito ao recurso? Eu vou recorrer, mas eu vou recorrer em que termos? Eu não preciso conhecer os critérios, né? A programação e a forma como os dados foram correlacionados para chegar naquela decisão. Eu não preciso, aqui é uma coisa importantíssima, eu não preciso saber que quem está julgando é uma máquina. E aí surge outra questão, a gente não precisa sinalizar, quando a máquina substitui o humano, que aquele julgamento, que aquele ato administrativo, aquele ato com presunção de ato administrativo não está sendo realizado por uma máquina. Não é direito do cidadão saber que o julgamento está se dando por uma máquina para se atentar para outras coisas que ele não se atentaria no normal do julgamento humano. Então, a grande questão que a gente coloca e o controle, a accountability, como eu controlo isso? Será que a sociedade civil, nós incluídos, cidadãos, como sujeitos passivos, e fora da relação tributária, como cidadãos, não deveríamos estar sendo chamados para esse processo dessa construção desses novos critérios, desses novos elementos? Então, muito mais relevante do que a gente ficar discutindo aqui se dá para utilizar a inteligência artificial ou não na relação fisco-contribuinte, onde ela já é muito utilizada. E fora dela, no direito como um todo, o mais relevante, eu acho, é a gente discutir onde, como, respeitados que valores. Quais os valores que essa inteligência artificial precisa respeitar? O que é que a gente vai chamar de ética, de uma ética voltada à IA? Ela tem que ser não discriminatória, ela tem que ser contestável, ela tem que ser uma inteligência artificial inclusiva, que não possa perpetrar desigualdades históricas. Porque se uma inteligência artificial perpetra desigualdade, o potencial de malefício que ela causa é muito maior do que o do humano isolado. Eu vou reproduzir aquela decisão, um sistema repetitivo em alto grau, em alto volume, com alto impacto. É por isso que a Kate O'Neill chama essas máquinas de inteligência artificial máquinas de destruição matemática. Destruição matemática. Um erro provocado por um sistema desse, ele é reproduzido ao infinito, até que alguém detecte esse erro e o corrija. E essa pessoa só vai detectar esse erro e o corrigir se ela tiver essa postura questionadora, essa postura de não aceitação desse viés de automação, desse viés de confirmação, essa postura que entenda que a máquina é excelente, mas que ela não é excelente para tudo. Ela não pode nos substituir na nossa integralidade. E mesmo naquilo que ela pode nos substituir, ela tem que vir para trabalhar com o humano, né? Não colocando ele para escanteio. A responsabilidade pela condução do direito e a responsabilidade pela condução da nossa vida é nossa e deve continuar sendo nossa. Então, que as máquinas de IA, sistemas preditivos, eles entrem para nos auxiliar no cumprimento da nossa demanda, da nossa atribuição. E não para nos exonerar de um dever que sempre foi nosso, que continua sendo nosso e que precisa ter, e que precisa ser, pelo menos por muito tempo. Sob o risco, sob pena, da gente terminar tendo uma sociedade cujos valores democráticos a gente não debate mais e a gente não define mais. Porque se eu digo que agora a máquina decide e o que a máquina decide é o correto, o debate democrático, o debate sobre ética, o debate sobre o que é justiça, o debate sobre os princípios que nos governam, que deveria estar sendo travado por nós, sociedades, no legislativo, lá nos nossos representantes eleitos, ele agora é colocado na mão do programador. Né? E o programador não necessariamente nos representa enquanto povo. Então, essa é uma questão muito relevante. E são assuntos ou são perspectivas que são muito complicadas e que eu sinto dizer que, assim, eu sei que quem está aqui ouvindo até agora pode estar agora pensando que eu problematizei demais e eu dei poucas soluções, mas é porque as soluções, elas não existem mesmo. Em sua grande parte, as soluções estão sendo construídas. E é por isso que o tema é tão relevante, porque é a hora da gente pensar sobre ele, a hora da gente estabelecer como é que essa regulação deve vir. Ela está começando a vir agora. Quais são os princípios éticos que ela deve seguir? Quais as preocupações que a gente deve ter? E como a gente pode influenciar na construção desse panorama regulatório? O momento é agora. Daqui a 10 anos a gente vai estar atrasado. A gente já está atrasado. Daqui a 10 anos a gente vai estar atrasado. A gente já vai estar sofrendo os efeitos dessa mudança, sem a gente ter tomado o rumo, sem a gente ter trazido para as nossas mãos o leme
e tomar a direção dessa condução. Então, fica aqui hoje a minha fala e a minha chamada para que vocês se interessem pelo tema, para que leiam a respeito. Vocês podem me procurar no IAJUF, me mandar e-mail, WhatsApp, o pessoal do IAJUF tem o meu contato. Se quiserem indicações de livros, indicações de textos, para que a gente possa discutir a respeito, aprender sobre isso, conversar com cientistas de dados, com gente oriunda da ciência da computação, trazer para o âmbito do direito esse debate, para que a gente não seja levado pela correnteza e se dê conta muito mais à frente que a gente está sendo afetado por uma realidade que a gente já não pode mais controlar, porque a gente perdeu o tempo, porque a gente ficou para trás na velocidade com que a história aconteceu, né? Então, queria agradecer a participação de todos aqui hoje, dizer que foi um prazer conversar com vocês sobre inteligência artificial e trazer alguns questionamentos, problematizar muito mais a questão da inteligência artificial, talvez suscitar um interesse sobre o tema, para que a gente possa conversar sobre ele em outras oportunidades. Muito obrigada pela audiência.